Senhoras e senhores, e Beus no ar. Demoramos, mas voltamos e voltamos com uma convidada ilustre. Seja bem-vinda, Karine. Muito obrigada pelo convite. E hoje Um vamos prazer. falar de um tema que todo mundo fala, né? Nos últimos anos aí, né? É moda, vamos dizer assim. De tanto você trabalhar assim com esse tema e você ouvir todo dia, não chega uma hora que cansa ou não? Você é tão apaixonada que ignora. Ou não, né? Que tem uma hora que mesmo na paixonite a gente fica meio puto, Enjoa, né? assim, um pouquinho, né? Enjoa. Vou dizer que não, tá? Porque eu aprendi a gostar desse tema, assim, né, Thiago? A gente tá fazendo mistério aqui, né? Mas Já vou assim. apresentar já, ó. E esse tal de ágil. E tal de ágil, olha aí. Eu realmente, assim, eu aprendi a gostar do ágil, assim, não foi uma coisa que, tipo, eu vi, tipo, vou estudar, vou ir atrás, não, eu fiz o processo inverso, né, no fim eu caí no mundo ágil, e daí sim fui procurando, assim, então depois que eu Caramba, comecei. é estranho ouvir você falar isso, porque você sempre vem defendendo o ágil, né? Viu, a gente trabalha aí juntos em um projeto, tu vê que, tipo, eu defendo, né, friamente, É. tipo, eu, né, super acredito, mas não, na verdade, o projetos como um todo, assim, enfim, né, me especializei em outra área, me especializei em supply e acabei caindo em projetos e depois fui desbravando esse mundo, assim. E esse tal de ágil aí foi conquistando aí meu espaço, foi conquistando um espacinho aí no meu coração, e hoje eu defendo mesmo e acredito, porque eu gosto muito dessa parte cultural que o ágil traz, né. Então é É, é, é muito bacana. esse. Acho que a gente pode até começar com essa pergunta, né? O ágil é uma metodologia ou ele é uma cultura? Não, eu defendo muito mais que é muito mais cultural do que metodologia. Acho que tem metodologias para tu fazer essa transformação cultural. Entendo. Mas, eu acredito, assim, muito mais que o que precisa virar a chave é cultural, sabe, não, eu sempre falo, assim, eu não acredito nas coisas, top down, tipo, engessadas, né, aquilo, tipo: tu tem que fazer e pronto", sabe. Eu Uhum. sempre até quando, né, na última empresa que entrei agora recentemente, eu sempre falo que as pessoas têm que entender o movimento, acho que é esse o ponto, né, tem que entender o movimento e acreditar, porque se quem não acredita, e daí foi muito o que aconteceu comigo, né, por isso que eu disse, eu primeiro entrei, e eu nesse mundo ágil, assim, nesse tal de ágil, e depois que eu fui entendendo e fui acreditando, daí foi me conquistando, foi fazendo sentido, né. Então, eu sempre defendo muito isso, assim, que é na questão cultural, porque tem que fazer sentido, né, e eu acho que é essa diferença, assim. Porque quando tu não acredita em alguma coisa, quando não faz sentido, porque fica até contraditório, né. A Fica. questão do ágil é muito uma questão de o pessoal ter uma certa autonomia, vamos dizer assim, né, das pessoas, eu sempre falo, né, o mundo profissional é dos adultos aí, né, É, então não é à toa, eu brinco assim, eu digo: "Gente, não é à toa que o mundo profissional é dos adultos, né", porque o pessoal tem a capacidade de fazer essa gestão do tempo, né, a gente quando é criança lá, daí a gente diz: "Ah, o que a criança tem que fazer", e olhe lá, né, até nessa parte de educação muitas coisas já estão mudando. Mas verdade. até a gente aprender esse lado da vida, assim, a gente tem alguém ali para nos dizer o que fazer a cada momento, um pai, uma mãe ou quem quer que esteja criando a criança, né. Agora no mundo profissional eu vejo assim, gente, né, as pessoas já amadureceram, já estão adultas, o pessoal, lógico, vai tendo que adquirir o conhecimento técnico, né, Uhum. conhecimento de negócio, né, toda essa parte, mas o pessoal tem que ter essa autonomia, e daí é isso que eu defendo muito, assim, né, então eu gosto dessa parte do ágil, porque assim, a pessoa vai saber, todo mundo tem o mesmo objetivo, né, acho que tem que ter uma clareza no destino final, vamos dizer assim, mas esse caminho a trilhar, né, o ágil ele vai te dando uma flexibilidade, assim, maior, então acho que todo mundo vai amadurecendo como time, mas cada um vai ter suas habilidades, cada um tem E já, seus skills, né. e já foi aquela questão de ter que ditar o que todo mundo vai fazer, né? A gente já chegou num Sim, nível de maturidade já muito grande. A tá, com tecnologia, não sei, certeza. qual que é a sua percepção?
Com certeza, assim, Thiago, eu concordo muito, assim, com isso e defendo muito isso. E acho que o mundo profissional, de uma forma geral, precisa virar essa chave, né, porque acho que, no caso, né, antigamente, nos fatos dos outros terem que ditar o demais vai fazer, né, ou ter aquela Uhum. hierarquia mais forte, acho que é natural do ser humano recuar, né, ou ficar sempre, Um esperando pé uma atrás, ordem. né, do tipo: "Não", ou A gente se torcendo, né, acostuma, vai né. dar errado, vai dar errado. E a gente se acostuma, né, a gente fica guardando aquela ordem, a gente fica esperando que alguém nos diga o que fazer. E não é bom para o desenvolvimento pessoal, não é bom para o desenvolvimento profissional, né, então acho que as pessoas têm que muito mais estender a mão, né. Eu vejo muito Uhum. mais como o trabalho em equipe e o trabalho de um ajudar o outro, mas não aquela ditadura de, dizer o que que vai fazer, ou o que não vai fazer. Então é muito mais, tipo, a Karine vai lá, vai fazer tal coisa, e o time todo tá junto, todo mundo tem clareza, tem a transparência, né. Daí Uhum. até abordando um assunto um pouquinho aí também dentro de ágil, eu gosto muito da parte do Scrum, né, dentro de projetos, Você quer então falar um um pouquinho pra gente o que que é o podemos falar, eu defendo tanto, né, o Scrum ali, mas é porque eu gosto mesmo, assim, gostei de aprender e foi um dos acho que foi o primeiro framework, assim, de que eu trabalhei diretamente ágil, né. Daí só uhum. abrindo um parênteses ali, eu já trabalhei em algumas empresas que estavam nessa parte, porque, que nem eu falei, é moda, né, tipo, todo mundo: "Ah, vamos virar para ágil, vamos virar para ágil". E se tu for ver, cada um tem um jeito, assim, e ok, né, cada um não é certo ou errado, assim, mas eu já trabalhei, por exemplo, em uma empresa que fez uma área totalmente à parte deste mundo, né, da empresa direto e fez uma área totalmente à parte para ser tratativa de projetos ágeis. Já trabalhei em Entendi. outra empresa, e, tipo, tinha uma área específica, né, só focada em projetos ágeis ali, tipo, na verdade, todos os projetos da empresa daí caíam para essa área, só que essa área era totalmente dedicada, né, para isso. Entendi, entendi. Eu trabalhei numa outra empresa que estava nessa transição, só que tinha os dois pilares, vamos dizer assim, tinha um pilar de projetos mais ágeis, inovadores e tudo mais, e tinha um pilar de projetos mais, tradicionais, vamos dizer assim, né, antes do ágil. Só que era bem definido isso e estava bem claro que, tipo, iriam seguir com esses 2 modelos, né. Uhum, E também, né, já trabalhei em uma que não está bem definido, mas estão tentando fazer essa transição ali ao mesmo tempo, né, do uhum, tradicional para o ágil, meio que trocar a roda do carro andando, assim, né. E ok, não tem certo ou errado nenhum dos 3 modelos, assim. Se me perguntar qual que eu prefiro, vamos dizer assim, né, ou qual que eu acho mais aderente, lógico que eu acho mais fácil, vamos dizer assim, mas todas têm suas facilidades e dificuldades. A questão de ter uma área exclusiva e dedicada, mas daí pela uhum. dedicação, né, porque daí são um grupo todo dedicado para aquele movimento, daí é bem melhor. Mas daí também tem o trabalho de convencer o restante da empresa de que toda aquela área ali que está um pouco à parte, né, porque tem aquela, vamos dizer, aquele certo preconceito, assim, né, Uhum. de: essa área aí é nova, né, estão vindo aí com papo de inovação, de agilidade, né, só querem inventar coisa". Então tem esse preconceito e sempre vai ter e é normal, e depois que vão vendo os benefícios e os resultados, daí vão aderindo, né. O Então tem ágil vai esses se lados. vendendo, né, Karina? Vai, vai. E até entrando assim, até falando agora um pouquinho do Scrum, né, que foi a pergunta Uhum. anterior ali, eu defendo muito, né, o framework do Scrum, assim, mas é engraçado, assim, porque eu defendo e, de novo, né, como eu falei no início, assim, eu não acredito nada que seja forçado, né. Então, assim, o Não Scrum pode tem ser imposto, né, agora não. todos vão ser obrigados a fazer tal coisa. E o Scrum tem muitos rituais, né, para quem, né, já conhece ou para quem não conhece ainda tem os rituais que a gente chama que são ali, tem as dailies, tem a review, tem a planning, tem a retrospectiva. Então, assim, quem olha na teoria, né, são um Uhum. monte de reunião, para quem ainda não está, né, na metodologia, vamos dizer assim, de ágeis, né. Então o pessoal olha e acha que é um monte de reunião. Daí dentro do framework Scrum, tem os 3 pilares que é a transparência, que
meu Deus, é algo que antes de eu entrar nesse tal de ágil aí, eu já defendia com unhas e dentes, assim, sempre defendi, sempre bati na tecla da transparência, assim. Tem a parte de inspeção e adaptação, né. E eu gosto do Scrum, assim, e daí eu acho que justamente pelo pilar de adaptação, né, pegando um desses pilares, que eu defendo que as coisas não devem ser impostas, né. Então, por isso que eu disse assim: às vezes a gente vai acabar se contradizendo. Se eu chegar e dizer assim: "Não, eu vou impor o Scrum e tem que ser desse jeito, porque ele é assim, ele só vai dar certo assim", justamente o pilar de adaptação eu não estou fazendo ele valer, né. Então, assim, Uhum, tem que entender o contexto da empresa ou, enfim, do cenário em que cada um for aplicar, né, que cada um for fazer o Scrum. Então acho que é um processo, né, tem que entender que tem o seu transição, 99% das empresas, assim, né, ninguém consegue virar a chave assim: "Não, hoje de noite era totalmente tradicional e agora está tudo foi ágil grave, né? 100%, tipo, lindo, maravilhoso". Não, então, assim, tem que ter essa adaptação e inclusive eu brinco, né, que agora eu atualmente estou com esse desafio, assim, né, de fazer esse modelo ágil ali junto com o pessoal, de virar essa chavezinha, assim, na empresa. Então eu brinco, né, que isso também é um projeto. Eu falo assim, eu Entendi. digo: "Fazer essa virada também é um Já é um projeto, projeto, também é um né? desafio", né. Então a gente tem que analisar esses fatores, assim. Então, justamente pelo pilar de adaptação, acho que a gente tem que ir se adaptando, né. "Ah, Uhum, não dá para fazer a dele, dá para fazer". É uma equipe 100% dedicada, não é uma equipe 100% dedicada. O pessoal está formando squads, está em uma squad só, né. Como é que está sendo essa dinâmica realmente da empresa e do cenário que está, né. Então acho que tem vários requisitos aí para avaliar, antes de dizer assim: "Não, é totalmente imposto", e sim, lógico escrito que em pedra, eu entendo que algumas coisas têm que estar bem encaixada para que ele exato. funcione, né, mas não é aquela: "Ó pessoal, vai, começa a É. fazer, você tem de tal e tal hora de fazer dessa forma". Não, e assim, lógico que se tiver tudo conforme, né, tá lá no framework, os resultados são muito melhores, isso não tô negando, né, pelo contrário, assim, mas eu acho que para chegar, né, naquele desejo, naquela meta, tem um caminho a trilhar, né, e daí eu acho que essa transição não pode ser imposta, né, eu acho que tem que Entendi. respeitar o tempo, tanto o tempo de cada pessoa, quanto o tempo da empresa, quanto o negócio, porque eu sempre questiono, assim, também, todas as empresas e todas que eu passei aqui, que nos últimos anos não foram muito poucas não, mas foi agregando aí muita vivência, cada uma tem seu tempo e tem sua maturidade, né, então eu sempre E tá fui tudo bem, né, Karina, não tem. exato, e não tem certo ou errado, né, eu Uhum, sempre fui bem crítica, assim, eu tenho uma personalidade mais crítica, assim, quanto a isso, mas entender que, tipo, ok, essa empresa tem uma empresa que é mais madura em um quesito, tem outra que não, e querendo ou não, as empresas chegaram onde chegaram por algum motivo, né. sim, Então, tem um ninguém faz mérito ali. nada 100% errado, né. É. Então acho que tem que ter essa análise também, assim. E Então e o e aplicar o Scrum, vamos dizer assim, acho que tem que ter essa avaliação, né, e entender os limites e ir fazendo essa transição, né, não dá para aceitar tudo do tipo: "Ah, não vamos fazer nada Scrum", mas tem que ter essa avaliação, assim. eu ia perguntar isso, como que você mensura, porque, assim, agora eu entendo porque é uma cultura, né, porque é mudança de comportamento. E Total. se eu tenho uma pessoa que está trabalhando e está dando resultado de qualquer forma, e ela está trabalhando daquela forma, aí vem aquela antiga fala, né: "Ah, o time que está ganhando não se Não se mexe". mexe. Tá, Sim, mas será que de repente se a gente trabalhar melhor, será que a gente não consegue ganhar um pouco é. mais, É né? bem isso. É delicado. Como que funciona um planejamento desse, assim? Não sei, não, porque tudo varia, né? Eu sei que é uma pergunta muito muito aberta, mas são respostas muito Sim, específicas, né? sim. Não, mas acho que é bem nesse caminho, assim, Thiago, acho que eu vejo que é cultural, né, bem essa parte, e lógico, a gente tem muito isso, né, que nem tu falou de o time que tá ganhando não se mexe, né, só que eu penso um pouco diferente hoje, assim, né, eu vejo que e até
por eu gostar de futebol também, né? Eu muito falei essa frase, até hoje já avaliar ela de forma diferente, assim. Eu Aham. vejo que é muito mais entender o time, né? Vou usar a frase aí como exemplo mesmo para fazer, né, uma metáfora. Eu vejo que é muito mais entender o time. O time pode estar ganhando, lógico, e tá tudo bem, mas talvez assim, ele tá ganhando porque a parte de ataque dele é muito boa, mas talvez ele também esteja levando gol. Não quer dizer Entendi. que ele tá ganhando e que ele não tá levando gol, né? Então, assim, ó, ele tá ganhando e então a gente pode melhorar a zaga, né? Fazer Aham. ou não, então a gente pode melhorar o goleiro, né? Então, acho que é muito. Hoje eu vejo muito mais aí fazendo a metáfora até com a frase do time de futebol como avaliar como um todo e principalmente avaliar por, por conjunto, assim, por individualidades de cada um para avaliar o conjunto, né? Então, assim, avaliar cada jogador, e daí não trazendo para o mundo profissional, né? Não estou dizendo Uhum. nem uma pessoa em si, mas eu vejo que é muito mais a gente entender o perfil de cada um, né? E hoje eu confesso assim que eu tenho uma maturidade muito maior para fazer isso. Antes, que nem eu falei, né? Antes eu sempre tive um perfil mais crítico e Uhum. muitas coisas por imaturidade mesmo, né? Lá atrás a gente acha que é mais assim, não, tem que ser, eu era mais extremista, vamos dizer, em algumas Entendi. coisas. E hoje eu vejo assim muito até nesse mundo ágil, assim, muito de entender o skill de cada pessoa, né? Talvez eu estou fazendo um trabalho que não é o meu melhor ali, mas isso não quer dizer que eu não sou competente ou que eu não executo bem um trabalho, qualquer N motivos, né? Não, é só talvez, né, eu só estou na posição errada. O contexto pode não estar Pode favorecendo. não estar favorecendo. Então, assim, hoje eu já não defendo essa frase do time que está ganhando não se mexe, né? Eu acho que o Uhum. time que está ganhando ele pode ir muito além. Só tem que saber olhar com um olhar crítico e avaliar que talvez a pessoa está no lugar errado ou que ela não está numa posição confortável para ela, ou até mesmo olhando os pares, né, e olhando o restante todo do time, aquela pessoa poderia estar contribuindo em outro lugar ou melhor e etc. Então acho que é muito mais de avaliar o indivíduo num contexto de coletivo, né, para cada um Entendi. se ajudar. Então, assim, hoje, muito já falei, mas hoje eu não defendo mais a frase do time que tá ganhando não se mexe, assim. Eu acho que o time que tá ganhando pode ganhar mais ainda, né? Então, cada um tem a melhorar e cada time tem a melhorar, assim. Se a gente fosse vamos até trabalhar essa metáfora que eu acho que é divertido. Vamos. Se a gente fosse melhorar ou estudar o contexto, e se a gente, por exemplo, a gente fosse usar o Scrum dentro desse time, quem faria essa mentoria ou quem faria esse auxílio, essa liderança, né, de ver as dificuldades, de ver a liderança, tem algum papel específico dentro do ágil que faz isso? Ou isso é o time que faz? Ou o time chega nessa maturidade ao longo de um tempo com auxílio? Como que funciona? Se a gente fosse aplicar esse time. Eu vejo que são momentos, tá, Thiago? Assim, falando de papéis, eu acho que tem o papel de Scrum Master que auxilia muito nisso, né? Uhum, Porque é um papel que ele olha o time como um todo, né? E uma entendi. das habilidades ali do Scrum Master, no caso, é justamente ver essa questão de como está o time, né? O time está motivado, não está motivado? Por que, que o time não está motivado, né? O que está impactando e manter essa energia e sinergia do time juntos, né? Então, acho que junto com o Scrum Master tem o papel de PO e também o próprio time. Então, assim, te respondendo, acho que nada impede do próprio Uhum. time, né, fazer essa leitura e vinculando com o que a gente estava falando, assim, de autonomia, de ter flexibilidade, que é uma das coisas que eu gosto muito do Scrum, é de dar a voz para as pessoas, né? De dar a voz para o time. Então, assim, não acho legal, vamos dizer assim, não acho aderente a gente dizer assim, ah, não, esse papel é só de uma pessoa, ou ah, só tal pessoa tem essa liderança. Não, acho que a voz é do time todo, né? Então, assim, o time mesmo fazer essa autocrítica, às vezes até mesmo uma pessoa, né? A própria pessoa dizer, ó, não tô bem nesse papel, não é muito a área que eu, né, tenho aderência, enfim,
E daí o próprio time fala: mas eu vejo que esse skill é mais do papel de Scrum Master, assim, junto com o PO, né? Que o PO ele é mais focado no produto. Então, primeiramente, eu diria que é o Scrum Master, porque ele é mais focado no todo, né? No time, de Entendi. fazer as coisas andarem e tudo mais. Mas o PO, por ele também ter uma habilidade de visão sistêmica, vamos dizer assim, né? De avaliar os conjuntos, ele consegue ajudar nisso, mas se fosse para escolher um, né, quem é o responsável, quem tem que ter essa leitura, assim, eu acho que o Scrum Master ele pode apoiar e muito, assim, nessa leitura, para entender o quanto cada um está evoluindo dentro do time, né, e o quanto realmente faz sentido aquele perfil, aquela pessoa com aquelas habilidades, né, ela está contribuindo, não, ela pode ajudar muito mais num outro perfil, ela, né, vai Entendi. voar, às vezes, em outro perfil, né, não quer dizer, às vezes, a pessoa até tá entregando, tá evoluindo, né, tá tudo certo, mas tu ter aquele estalo do tipo: mas essa pessoa nesse Poderia produto ter ela um vai voar, outro. né. Aham. Então acho que tem essa leitura, assim, mas nunca tirando a voz, vamos dizer assim, de ninguém do time, né, acho que isso eu sempre defendo muito isso, eu digo: "Cada um Isso é tem um que papel falar e se delicado, né, ouvir", cara, né. o papel do Scrum Master, né, porque É. ele, me corrija se eu estiver errado, ele não é um direcionador, às vezes, até às vezes pode até ser, né, mas ele vem mais para cuidar do time, e o Vem. time precisa sentir essa sinergia também do Scrum Master, da Scrum Master, né, precisa. Sim, Então sim. é um papel delicado, não é esse papel? É. É bem delicado, assim, até porque eu brinco, né, um pouco que é difícil e todos somos humanos, né. Então, assim, hoje eu exerço o papel de Scrum Master, mas eu sei e eu sempre me cobro por tá sempre motivando o time, né, e tentar ao máximo deixar um ambiente leve, eu sempre priorizo isso, né, eu acho que o ambiente é essencial, né, eu Uhum. costumo dizer agora que eu moro em outro estado, né, do que a minha família, eu sempre falo, eu digo: eu vejo mais as pessoas do trabalho do que a minha própria família", então assim, né, Começa a por fazer parte da família, né. exatamente. Então, assim, hoje minha família é quase meu pessoal do trabalho, né, se eu fosse falar com quem eu converso diariamente, né. Então, assim, o Sim. ambiente tem que ser leve, né, eu não quero passar 8 horas ou mais do meu dia falando com pessoas que é aquele ambiente negativo, né, chegar em casa ou agora no home office, né, só desligar ali o computador com aquela energia ruim e tipo: vou dormir", tipo, sem vontade nenhuma de no outro dia Chega acordar e logo ver aquelas pessoas sexta-feira. também, né. É. Tipo, então é bem esse papel, assim, só que eu sempre falo: "A gente, né, qualquer Scrum Master é humano, né, somos pessoas como qualquer um", assim. Então eu tem dias que eu tô irritada, tem dias que eu, né, não tô de mau humor, daí eu digo: daí eu tento às vezes fazer na brincadeira para não, né, impactar o time todo, Sim, mas mas como acontece, tu sim. disse, é bem delicado, assim, é bem delicado e não é todo mundo hoje em dia que entende o papel de Scrum Master, mesmo quem já tá no ágil, quem trabalha porque como eu falei, o ágil é uma modinha, né, e que Aham. surgiu de muitos anos atrás, então tem muita gente que entende ágil, que, né, já estudou e tudo mais. Tem gente que foi na onda, né, tipo: vou na onda", e tem Tá gente na que raiva. e tem gente que realmente ainda não entende, enfim. E tá tudo bem, né, não é obrigatório todo mundo falar de ágil e todas as empresas virarem para o ágil, né, eu acho que não é essa a intenção, assim. Eu sempre vejo como uma questão de autoconhecimento, assim, tanto da empresa como das pessoas. Tem gente que tem perfil, tem gente que não tem perfil, e ok, tá tudo bem, né. Então, assim, o papel de Scrum Master é bem delicado por isso, assim, porque tu tem que ter essa responsabilidade, vamos dizer assim, né, Uhum. de manter aí esse nível, assim, do time, né, de entender e ter esse olhar bem amplo do tipo: o que está acontecendo com o time, o que que não está acontecendo. Tanto que um dos principais também papéis do Scrum Master é eliminar os impeditivos ali, né, das entregas, para justamente liberar um pouco mais o time, né. Só que isso também é delicado, É. porque muitas pessoas veem isso como quando a gente fala: eliminar os impeditivos", tem muita gente que faz a leitura que tu quer tirar o trabalho daquela pessoa. Porque nós, seres humanos, nós nos sentimos importantes quando a gente resolve as coisas, né.
Qualquer um, Verdade. tipo, resolvi uma coisa, tô importante. E daí quando tu chega, daí chega a Scrum Master, ele diz assim: "Não, deixa que isso aqui eu resolvo para ti". A As pessoa olha pessoas: até "Como assim de assim? canto, né, "O que que você Como quer? assim tu resolveu pra Tá mim?". "Não, querendo isso aí aqui?" é eu que vou resolver", e tipo, tira a mão daqui, sabe. Então, é bem, tipo, tu fica olhando, tipo assim: "Não, gente, eu vou resolver isso pra ti, porque é uma coisa que a Scrum Master consegue resolver e tu consegue usar a tua habilidade, né, ou a tua teu skill técnico ali mais pra outra tarefa, que vai indo como time". Então, né, essa viradinha, assim, de chave que eu brinco, assim, que no ágil tem que ter de uma forma leve, né, do tipo: "Ó, Entendi, cada um vai agilizar de um jeito, porque cada um tem uma habilidade, e cada um vai ter uma habilidade para alguma tarefa, para alguma questão específica". Então, assim, o Scrum Master ele vai tirando esses impeditivos que é limpando o caminho, né. Então essas coisinhas, assim, que às vezes são até mais burocráticas, geralmente esses impeditivos, se a gente for parar para ver na ponta ali do lápis, como eu digo, se tu fizer uma análise bem a fundo, acabam sendo questões mais burocráticas, tipo, é uhum. definições de alguma questão específica com área de negócio, ou definições de não sei o que de contrato, é uma coisa do financeiro que está parado, é uma nota que tem que pagar para o fornecedor. E que Então traz um são impacto exa alto até da de uma entrega do entrega, né. projeto, né. Exatamente, da entrega final, assim. Então são esses impeditivos que a gente fala, assim, que às vezes o pessoal e toma tempo, né, do time como um Uhum. todo, toma tempo, assim. Então, o Scrum Master ele vai absorvendo isso, porque são essas coisinhas pequenas, mas é delicado também, né, como tu falou ali, o papel como um todo do Scrum Master é delicado, porque muitas pessoas antes de entrar no mundo ágil, elas pensam que é aquilo ali que está mostrando que elas estão trabalhando, ou tipo: "Ah, não, mas eu que estou resolvendo isso, então esse é meu papel", sabe. Só que Eu elas não se queria dão conta que elas fazem muito mais do que isso, sabe. eu queria te perguntar isso. Uhum. A sensação que dá do ágil é que, ao invés de eu formar uma equipe, entregar um Uhum. produto ou um projeto, eu formo uma equipe que consegue construir projetos e produtos, né. Tem uma sinergia para ir construindo. Sim. Então, de vez de eu ter pessoas específicas, com habilidade específica para resolver coisas específicas, trabalhei, entregou, cada um na sua caixinha, fazendo a integração final, torcendo para não dar errado. Sim. Eu tenho ali pessoas numa sinergia que sempre vão funcionar indiferente qual projeto seja. "Ó, agora a gente vai te dar outro você vai cuidar de um produto, agora vocês vão criar um projeto". O ágil é mais uma formação de squad, né, de time, Sim. né, com a sinergia para resolver problemas, né, e não vamos juntar para entregar um projeto, acabou, próximo, beleza, vamos pegar outras É. pessoas. Não, O seria a nessa vertente? Nessa linha, sim. Até se a gente pegar, né, a definição de agilidade, por exemplo, a definição de agilidade, ela é uma habilidade, incluindo a mudança de direção, né. Então até Entendi. fisicamente falando, né, uma pessoa é ágil quando ela se movimenta rapidamente, né, inclusive mudando a direção ou mudando a ação que ela está fazendo. Então, assim, o ágil eu vejo muito isso e às vezes a gente pensa que: "Ah, não, não sei o que", se a gente pegar a raiz das palavras, né, e as definições mesmo, literárias Oficiais, né. delas, né, oficiais delas, sem nenhuma invenção, a gente vê que, tipo, quando a gente fala assim: "Ah, uma pessoa é ágil", né, por que que uma pessoa fisicamente é ágil? Porque ela consegue ela tem essa habilidade, né, ela é habilidosa, uma pessoa que se vira rapidamente ou que tem um bom reflexo, então, eu sempre Eu vinculo fiz uma isso, né. analogia ao boxe agora, uma luta, Exatamente. né. E assim, a agilidade vem disso, né. E daí, que nem tu falou, a parte dos projetos, para mim é muito isso, às vezes o pessoal estranha e é normal, eu também estranhei, né, como eu falei, eu aprendi a amar esse lado ágil, assim. Então não foi uma coisa que eu vivenciei e depois amei, né, tipo, meio que caiu na Uhum. minha frente, eu disse: "Tá, vou abraçar". Não foi uma coisa que eu fui atrás de, tipo: vou estudar e tudo mais. Mas a agilidade vem disso, então essa parte justamente de projetos ali, que nem tu falou, tá tudo bem e é isso mesmo ser ágil, né. Hoje eu tô aqui fazendo um projeto, fazendo um produto, e daqui a pouquinho entreguei esse e vou ir para um produto que não tem nada a ver com o primeiro.
A gente olha, né, de forma macro, mas no fundo ele tem a ver, ele tem uma raiz ali que, de alguma forma, a tua habilidade, né, é aderente tanto Mas ao produto A quanto ao produto B, né. Então uhum. consegue mudar. Posso, fazer uma torre de BI ali, né, uma análise de sistemas e tudo mais, e depois fazer um outro produto digital, e que talvez nem se converse com o primeiro sistema, mas tá tudo bem, mas de alguma forma cada um tem a sua habilidade para construir tanto um produto digital ou um produto material, né, um produto de venda, vamos dizer assim, né, uma roupa, um calçado, uma caneca, né, qualquer coisa, né, palpável, né, ou um produto sistema, um produto digital que está muito na moda, né. Então, assim, isso é a agilidade, né, é a gente saber que a nossa habilidade, que o nosso skill, ele pode ser aplicado tanto num processo de fabricação de um produto palpável, muitas vezes tanto num outro projeto, num projeto digital, num projeto inovador, como num projeto não tão inovador, e tá tudo bem. Tá tudo bem. E essa visão, assim, né, quando a gente começa a se dar conta disso, a gente vai ficando, como eu digo, mais relaxado, assim, em questão de escopo, né. E daí, vou deixar bem claro, assim, acho que ter a clareza do destino, isso é fundamental, assim. Agora ter aquele escopo fixo, né, que são os projetos tradicionais, não é Pode ser um obrigatório. risco para o Pode negócio, ser né. um ri Exato. E então, assim, não é obrigatório, e daí é isso que as pessoas têm que começar a entender. Então, assim, ok, o pessoal tá muito acostumado, fala em projeto, fala em produto, tá, mas qual é o passo a passo e qual é o escopo e qual é o planejamento total, e em tal dia eu vou estar entregando isso, e daí tu começa um sentimento de frustração, né, porque daí tu não entregou no tal dia que estava lá no planejamento, e daí é um efeito dominó, e daí, meu Deus, tu desespera, e daí eu já não vou entregar o produto, e daí já ninguém faz nada. Daí Uhum, fica, né, uma coisa de doido, assim. Então, assim, o ágil não é tipo, queremos entregar uma caneca. Ok, vamos fazer a caneca. Mas a gente vai entregar a caneca em 2 meses, tá bom. Só que no meio do caminho deu uma coisa errada, a gente fez ali um teste e é o errar rápido, né, que a gente vem muito do ágil, errar rápido e corrigir rápido. Então, assim, ok, já vamos errar e já vamos corrigir e tá tudo bem, e a gente vai continuar com o mesmo objetivo de entregar a caneca, né. Só que a gente se apega a muito e a gente forma é mais, a gente foi eh, muito moldado em ter tudo na ponta do lápis em tal dia, controladinho, com a tal data e o horário, data e você vai horário. fazer Meu tal Deus, coisa se nesse tu não entregar nessa data e horário, deu, não vai mais entregar o projeto. E pode ser que entregue, tá, e bem grandes chances de entregar. E às vezes, quando tu tem uma certa autonomia, por experiências e por estudos, né, os produtos são até de melhor qualidade entregues, né, do que aquela mais coisa fácil engessada, né. modificar o comportamento, é Porque verdade. todo mundo fala, todo mundo participa, né, vem novas ideias, vem boas ideias, então assim, fica mais aberto, né, e ao Uhum. mesmo tempo, não quer dizer que tu não tem um destino, e daí é uma linha bem tênue, tá, Thiago, assim, eu vejo que o pessoal, né, tanto estratégico quanto não estratégico, vamos dizer assim, é natural que quem está acostumado com o projeto, né, goste disso tudo bem planejado, né, de todas as etapas. Eu quero ter a visão lá da frente, mas tu nem concluiu o que tu está fazendo agora, mas tu já quer ver o que tu vai fazer daqui a 3 meses, entendeu? Uhum. Mas, então, assim, é natural que as pessoas queiram isso, né, e isso causa ansiedade, causa tudo mais, só que ao mesmo tempo é uma linha tênue do ter a clareza e ter a transparência, né, que eu falei um ponto atrás, assim, acho que o objetivo final pode ser macro, não precisa ser no micro detalhe, tipo, a caneca vai ser amarela, né, com branco, mas tu sabe que é uma caneca e cada um vai participar, e qual é a funcionalidade principal disso, né? O que que a gente quer atender, e daí tu que é um cara de UX aí até tu contribui mais do que eu, né, mas qual é a experiência do usuário que a gente quer proporcionar, né? Então a gente Uhum. tem um ponto ali a atender, e tá todo mundo alinhado com esse ponto, e tá tudo transparente, né, para as pessoas. Então essa parte de projeto, assim, eu vejo que tem que ter esses 2 lados, né, essa linha tênue, tipo, tem um ponto que não precisa ser no micro detalhe, né, o que que a gente tem que ter uma noção de onde a gente vai chegar,
Isso para todos, transparente, claro, todo mundo com a mesma comunicação. Mas o como a gente vai construindo, a gente vai fazendo ele por etapas, né? A gente pode ter o Uhum, macro, mas a gente não precisa ter todos os micros detalhadinhos, né? Então, acho que são coisas. E o outro ponto é o time, né, que tu comentou ali de ser multifuncional, vou dizer a palavra. Tu deu os exemplos, né? Mas uhum, acho que equipes multifuncionais hoje em dia, nossa, trabalham muito bem, assim, e recomendo para todo mundo, né? É outra pegada de trabalho, é outra vibe, é outro andamento, assim. Eu sou bem contra, assim, as departamentalizações, como eu falo, né. uhum, Então, acho que os times multifuncionais, eles quebram aí esses paradigmas, né. Olha, todas as experiências que eu passei, não teve um que disse: "Ah, não, juntou todo mundo multifuncional e deu errado". É muito difícil, assim. Eu já ouvi falar de uma empresa que eu trabalhei, mas eu não vivenciei quando eu estava lá, né. Mas quando eu cheguei, a primeira coisa que eu perguntei, assim, eu disse: "Mas por que que vocês não fazem equipe né, funcional, multidisciplinar, assim? Pega uma pessoa do financeiro, uma pessoa para isso, uma pessoa para cá, deixa essa equipe focada num produto". uhum. "Não, a gente já fez e deu errado". Eu disse: "Olha, não vivenciei, mas ok". Mas É, assim, mas pode ser que sim, né, não vou há duvidar, casos e mas casos, assim, eu né? não Aham. exato, né, não sei como foi aplicado e tudo mais, mas eu defendo muito, tá? Eu defendo muito, Tem assim, aquela porque vertente, né? Você tem, por exemplo, 100 casos. uhum, Tá. 2, 3 acontecem fora da curva. Não dá para determinar o comportamento de todos os 97 por conta desses 3, exatamente, né, então exatamente. há É casos e um casos, né. há casos e casos. E assim, eu continuo né, aprovando muito, assim, essa parte, porque eu acho que fica totalmente ágil, né. Não queria tornar repetitiva aqui a palavra, mas não tem outra palavra para descrever, assim. A agilidade que tu dá por ter essa interação da equipe é muito alta, assim, então Que tipo só tem de ganhos. que tipo de skill você acha que todo Scrum Master tem que ter? Porque, assim, o Scrum Master é aquela pessoa que vai permanecer a liga do time, né, vai Sim, tirar os impedimentos, então, ela é a pessoa responsável por trazer maturidade, acho que essa é a palavra, né, para a sim. equipe. Que tipo de atividade você ou não, você acha que qualquer skill, pode ser aplicado? Assim, eu acho que todo mundo pode desenvolver, né, acho que qualquer pessoa tem capacidade para ter, mas o que eu acho primordial, assim, e não sei se é porque eu valorizo muito isso em mim, na minha personalidade, né, mas é a questão da transparência. Porque eu vejo que, principalmente o Scrum Master, ele tem que ser transparente, né. Uhum, Porque de imediato, né, o Scrum Master, para ele ser um dos papéis aí do Scrum, ele tem que defender os pilares do Scrum. E transparência é no meu ver, assim, o principal, mas tem os outros 2 que eu já falei, que é a inspeção e adaptação, mas o transparência para mim, assim, é o principal. é a base, né, que sustenta tudo. Para mim ele é, assim, essencial, porque ele desbrava aí outros caminhos, né, de comunicação, de interação com o time, então tem N fatores aí que proporcionam isso, né. A transparência, eu vejo que o Scrum Master ele tem que ter isso tanto com o time, né, Uhum, quanto com os externos, vamos dizer assim, né, porque eu não comentei antes, mas um dos papéis também, uma das responsabilidades também do Scrum é justamente defender o time, né. Então, defender só por defesa, né, no caso, não nesse sentido de defesa de, né, que o time não tem voz ou de que o time não pode se defender, não é isso. Defender de blindar mesmo, porque, assim, a ideia de um Scrum Master e de ter o time ali no Scrum, é que esse time ele esteja focado no produto. Então, assim, não é o ideal, né, que o time fique recebendo intervenções externas, não tem isso. entendi. Por isso que no Scrum tem cada um tem o seu papel ali, né. A gente tem o papel do PO, que ele faz essa ponte com os clientes ou com o usuário final, com os stakeholders. Uhum, O PO faz isso e faz a tradução, vamos dizer assim, né, do externo para o time, né, dessa demanda que o usuário final ou que o stakeholder está necessitando. E ele traz priorizado, né, e refinado, ele traz essa demanda para o time.
Então, assim, o time ele fica focado no produto, porque senão a gente não consegue ter um foco, né? O time não consegue ter um foco. E junto com isso, daí o Scrum Master, por que que ele elimina esses impeditivos, né? Porque muitas vezes para tratar esses impeditivos, o time ele tem que ficar indo buscar pessoas externas, né? Ou Uhum. falando com o fornecedor, ou falando com o financeiro, falando com o jurídico, falando com não sei quem. E daí as pessoas já falando por isso já pedem outra coisa. E daí começa. Então, daí tu perde todo o foco, tu perde todo o ritmo de construir aquele produto. Tu perde aquele foco de 100% focado naquele produto. Não, porque daí tu já foi ver uma coisa, daí tu já te envolve numa outra demanda que Já não vai perdeu a linha de agregar no raciocínio. foco É, e perde total, assim. Então, o Scrum Master eu vejo que ele tem que ter essa transparência e até esse jogo de cintura, vamos dizer assim, né? acho Para que esse é o maior. que esse é o maior, né, Thiago? Esse jogo de cintura, assim, para conseguir equilibrar o time, né, de forma que ele tenha voz e que ele tenha essa autonomia, de maneira nenhuma barrar o time, mas ao mesmo tempo não deixar que ele perca o foco no produto, né, que eles percam o foco no objetivo final, né? Então tem que ter o jogo de cintura e a transparência. E daí a transparência para mim é muito de ser claro, né? Eu bato muito na tecla, e tu já conviveu comigo, aí eu sempre bato na tecla. Vamos alinhar as expectativas, tipo, o óbvio tem que ser dito. O que que a gente vai fazer, né? Tá todo mundo na mesma página, então vamos reforçar, não custa nada, informação nunca é demais, né? Então, assim, acho que tudo tem que ser muito claro e muito transparente. E para todos, assim, né? Eu não tenho muito essa coisa de hierarquia, assim. Eu, se tiver que falar com um desenvolvedor, com um dev, se tiver que falar com um UX, se tiver que falar com outros com master, se tiver que falar com um gerente, com um diretor, para mim os valores vão ser os mesmos. Vamos alinhar as expectativas, vamos deixar todo mundo na mesma página e todo mundo claro aqui o que, que vai ser entregue, né? Porque no fim todo Então, mundo tem o mesmo objetivo, né? todo mundo tem o mesmo objetivo. E esse é o principal ponto, assim, para mim. Eu acho que todo mundo está com o mesmo objetivo e principalmente, né? Até eu ia falar aqui o nome da empresa, mas eu acho que em todas as empresas que eu passei, eu sempre falo assim, todo mundo trabalha para uma empresa só, É. né? E por isso que para mim é primordial, assim, estar essa equipe multifuncional, assim, eu acho excelente. Porque quebra nessas coisas Até de porque, até eu porque pode trabalho para vir, uma área. e até porque pode vir intervenções, né? Um exemplo, o Covid que vem em 2020, ano passado, e Sim, mudou tudo, né? Então, e aí, a gente vai seguir aquele plano à risca, forma. É importante alinhar as expectativas, todo mundo tá na mesma totalmente, vertente, né? totalmente. Totalmente. E muito por isso, assim, se vem uma coisa externa que está fora do alcance de todo mundo, né? E alinhar expectativas e ser transparente, né? Porque daí a gente pode abordar outros aí, mas acho que hoje não vai dar tempo de falar Não, tudo, mas a né? gente marca outro, Eu- você vem e fala a gente desse. marca outra. Eu ia falar aqui sobre gestão do conhecimento, né? Que a transparência, para mim, já puxa muito sobre a gestão do conhecimento também. Então, assim, eu acho que as coisas têm que ser muito transparentes para estar todo Não, mundo vamos se na mesma aprofundar na gestão do página. conhecimento, que eu fiquei curioso. Pelo menos um resumo, faz um resumo. Pelo menos um resumo. Não, é que eu sempre faço esse vínculo, assim, acho que as coisas têm que ser transparentes, que tu deu o exemplo do Covid, né? E foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né? E daí, e muitas empresas de surpresa, e muitas empresas, inclusive, com muitos cortes, né, de pessoas ali, de desligamentos e tudo mais. Então, assim, daí eu vejo e soube, né, de pessoas, inclusive de uma das empresas que eu passei, que depois que tiveram desligamentos na empresa, daí eles comentaram, né? Ah, pois é, mas agora ninguém mais sabe fazer, né? Tipo, só fica com a pessoa. E eu É, disse, isso é porque complicado. não tinha essa transparência, né? E muito menos essa gestão do conhecimento. Então, assim, por 2 pontos, né. Primeiro, se tivesse uma gestão do conhecimento, de ter uma documentação, não sei o quê, o conhecimento, lógico que a gente leva com a gente, né, da pessoa, mas é em O conhecimento é benefício da da empresa, né. empresa, o Tu tá conhecimento da ali empresa. fazendo um produto para a empresa e tudo mais, o que tu aprende, aprende, ninguém te tira, mas assim, é o nosso papel, né, dividir com a empresa, a gente tá ali pelo crescimento da empresa. Então, esse é um dos principais. E outro pela transparência, porque se fosse transparente o que cada um fazia, se fosse transparente
né, o papel de cada um ali, de tipo, ó, essa pessoa está fazendo isso, está trabalhando em tal projeto e tudo mais, a gente não teria tido tanto impacto, né, devido ao Covid, assim, numa coisa que veio de surpresa Pegou e todo quando vê, mundo. assim, pegou todo mundo de surpresa e daí muita gente saiu e tá, mas o fulano estava fazendo o quê? E estava em qual etapa do projeto, né? Não tinha essa transparência e muito menos a gestão do conhecimento, assim, então E ficou meio saber o que todo nebuloso. mundo e saber o que todo mundo está fazendo, né, Karina, dá o deslumbre do futuro. Dá. Porque eu sei que aquela área que tem lá, pelo que você está comentando, tô vendo aquela área, o que que eles estão fazendo? Ah, eles estão trabalhando em tal coisa. Ah, legal. Ah, então isso vai mexer com a gente lá na Exatamente. frente daqui a um tempo. Então Exatamente. começa a ficar aberto, até mesmo para a diretoria que tem essa visão, né, do todo, fica mais sensível à informação. Sim. Não fica aquela coisa abstrata, né? Exatamente. E muito além de tu saber, né, o que o colega do lado está fazendo, o que a área do lado está fazendo, né, e até para muitas vezes eliminar um retrabalho e fazer também uma sinergia, né. Essa Porque palavra é acontece, muito né, boa, gente, retrabalho. o retrabalho acontece, né, gente, às vezes tu tá fazendo uma coisa: "Nossa, eu vou arrasar aqui na minha área, eu vou fazer esse processo aqui diferente", beleza. Mas daí esse processo ele precisa de um input da outra área, que tá mudando o processo também e tu não tá nem sabendo, daí tu vai dizer assim: "Tá, mas e aquele input que eu vou Aham. precisar para esse meu processo?" Daí tu fica assim: "Gente, né, tu vai ter que fazer um retrabalho, tu vai mudar tudo", porque tu não conversou com o coleguinha de ponta a ponta, né, para saber o processo como um todo. Então é bem importante, assim, eu sempre bato na tecla da transparência, assim, eu já chego já avisando: "Ó, às vezes eu sou bem chata, mas gente, comunicação nunca é demais, nunca é demais", tanto lateral, quanto as empresas que têm hierarquia também, né, principalmente, porque daí às vezes para eles está tudo muito claro, né, tipo, foi lá o CEO, se é top-down ou o inverso também, né, Uhum. down top também, às vezes, o pessoal ali: "Pá, tive uma ideia porque vai melhorar para a área, não sei o quê, vou fazer tudo, depois eu apresento para o meu gestor". Daí quando tu apresenta para o teu gestor: "Não, mas vai mudar tal coisa", e tipo, deu, teu trabalho foi todo por água abaixo, né. Então, eu acho que é bem importante, assim, sempre, tanto lateral quanto vertical, horizontal, de todo diagonal, o que for, sabe, é sempre importante ser transparente. Uma última dúvida antes da gente entrar no nosso quadro que a gente tem Hum, aqui. vamos lá. As equipes do ágil, elas normalmente são pequenas, grandes ou isso não é uma regra? Isso não é uma regra, assim, já trabalhei com equipes pequenas, tipo, pequenas mesmo, de bem dizer, ter o Scrum, o 3 PO e mais pessoas, 2 pessoas, 3 4. pessoas, Aham. e já trabalhei com times maiores ali, hoje acho que atualmente eu tô com 12, eu acho que é o maior, 12, 13 pessoas. Então, assim, não é uma regra, né. Uhum. Eu acho só falando daí de Scrum, que é um dos frameworks, né, e dentro de projetos ágeis, vamos dizer assim, né. Uhum. Então, no Scrum eu só acho muito importante ter o papel do PO, muito importante sim, ter bem claro o papel do PO, que é quem faz essa ponte, né, com o cliente, com o usuário final ali, e essa ponte com o time, e o papel do Scrum Master, assim, então, que nem eu falei, já trabalhei num time com 4 pessoas, era eu e mais 3, né. Então tinha eu, o PO e mais 2 pessoas. Mas ok, sabe, fluía muito bem, porque quem fazia essa ponte com o cliente, com o usuário final era o PO, eu estava como Scrum Master, e tinha 2 pessoas ali que daí faziam o papel como time mesmo, né, como desenvolvedores, como ideias, como trazendo fazer essa parte da criação e tudo mais, então eu acho importante ter pelo menos 3, né, para que Uhum. nem que seja uma, só como não que o PO e o Scrum não sejam do time, né, mas como Sim. seja uma aí de devs, e o PO e o Scrum, então eu diria que no mínimo 3, mas não vejo problema em ser mais, tendo sempre uma clareza e tendo essa sinergia, essa interação entre a equipe, não vejo problema algum, assim, de ser um time grande, É de muito dinâmico, muitas né? pessoas. E acho que varia muito do produto, assim, né, Uhum. eu acredito muito que, o produto se é complexo e outro ponto é inclusive esse número variar, né. Acontece muitas vezes de tu precisar Durante o de um papel processo
Entrar, específico. sair. Exatamente. Ah, agora a gente tá numa etapa do produto que a gente precisa, vamos dizer, de um papel específico para o desenvolvimento, alguma questão específica, ok, põe para Entra, squad, faz o né, trabalho. faz o trabalho e depois não, se não tiver mais, porque daí fazendo o link que a gente estava falando até agora, porque daí não faz sentido tu forçar, entre aspas, uma pessoa a ficar, né, naquela squad, como a gente chama, Uhum. se ela não tem mais atividades que competem com o skill dela e com a habilidade dela, entendeu? Então, eu É vejo muito muito mais específico para fazer um projeto ou um produto acontecer, né? exatamente, Diferente é o de que tu é cargos necessário, né? fechados. Aham. É, é o que é necessário para tu fazer aquilo acontecer. Então, ah, nesse momento a gente precisa dessas pessoas com esses skills, beleza, a gente faz essas, traz essas pessoas, né? Desenvolve, faz o que necessita, e depois essas pessoas vão ser mais úteis construindo um outro produto, né? Ou, né, vão ajudar muito mais e contribuir muito mais numa outra atividade que seja de uma outra squad, tudo bem. Uhum. Só eu sempre acho muito importante, assim, manter uma fidelidade, vamos dizer assim, ou uma Entendi. estabilidade. Acho que é a melhor palavra do PO, o Scrum Master também, mas acho que Mais mudando por o Scrum contexto Master de maturidade, aham, do é, do e do negócio, né, o fluxo negocial. do negócio como um todo, assim, e lógico, uma pessoa no time, assim, manter sempre a mesma, acho que sempre tendo 3 pessoas por causa da gestão do conhecimento também, né. Sim, Então acho que é muito importante ter documentação e tudo mais, mas no momento que tu começa a trocar muito PO e começa a trocar muito Scrum Master, muito se time, perde. se perde, não é mais o mesmo time, daí parece que é sempre um reinício, né, fica naquele looping, assim, né, tipo: "Ah, vamos", daí quando tá amadurecendo, tipo, vai, muda de novo. E Sim, é do ser humano, né, cada um tem a sua curva aí de maturidade, assim como o produto, a gente também tem a nossa curva de aprendizagem. Então, quando tu troca toda uma pessoa, até a pessoa entender o produto e tudo mais, né. Então, acho importante manter ali uma essa base, curva às mas vezes dá dor de cabeça, né. é verdade. Então, assim, acho importante manter uma base do time ali, mas se eventualmente precisar de um skill específico, trazer uma pessoa que tem aquela habilidade, que vá contribuir, e depois as pessoas têm que, né, estar onde elas podem contribuir mais e onde elas se sentem mais úteis, Sim. né, Uhum. mais importante de tudo, né, as pessoas têm que se sentirem bem, né. De novo, né, bater na tecla, as coisas não podem ser impostas, né, ninguém pode estar fazendo as coisas forçada, de tipo: "Ah, tô fazendo porque estão me mandando". Não, não é essa a ideia do ágil, né. As coisas têm que ser mais leves, assim, e cada um fazer aquilo que tem habilidade, aquilo que gosta, aquilo que: "Ah, eu vou fazer porque disso eu entendo e eu sei que eu vou contribuir". Beleza, é essa é a ideia. E aí para fechar todos os contextos, Vamos lá. a profissão, né, para o mundo dos adultos, né, os É verdade. trabalhos, o projeto. É, o mundo dos adultos, o mundo profissional como um todo, né, é dos adultos, eu digo. Por isso que criança não trabalha, né, tá certo. Não é muito simples não, é muito complexo esse mundo aí. É, esse é bem complexo. Karine, agora a gente Hum, vai, fazer um quadro, eu vou rodar a vinheta e tá, a gente já começa, tá bom? tá bom. É mistério. É, vamos lá. Perguntas clássicas. Bora Eu lá. Meu adoro Deus. esse negócio. São perguntas, evidentemente, clássicas e a gente começa com a mais das clássicas, né, o que você mais ama no seu trabalho? O que eu mais amo no meu trabalho? Acho que essa é mais fácil de responder. Vamos ver o que vem pela frente aí, né, É. Thiago. Vamos lá. Não, o que eu mais amo no meu trabalho, assim, é essa interação, né. Eu sou uma pessoa é engraçado eu responder isso, tá, porque eu não sou uma pessoa eu não me acho, pelo menos, uma pessoa, assim, extremamente sociável, sabe. Eu sou mais na minha e tudo mais, mas É ó, estranho escutar isso. então, é estranho, né. Tu que trabalha comigo profissionalmente, todo mundo diz assim, mas no meu trabalho acho que é porque eu gosto mesmo, né, e eu sou Entendi, mais extrovertida e tudo mais, assim. Então, eu não sou o extremo da parte social, assim, não sou muito sociável, em questão de que eu sou mais caseira, tudo mais no lado entendi. pessoal. Mas na parte do trabalho, eu gosto de fazer esse link com as pessoas, né.
Então, realmente, eu acabei me apaixonando, né, pela parte ágil, principalmente pelo Scrum, e principalmente pelo papel de Scrum Master, né, porque eu gosto de fazer esse link com as pessoas, do tipo: "Não, mas espera aí", eu brinco, né, que muitas coisas eu não sei resolver, mas eu sei quem sabe, né, porque eu vou fazendo assim, tipo: "Não, mas o fulano consegue aqui, já vamos juntar e vamos colocar todo mundo numa sala e resolver e, né, e vamos lá". Então, eu acho que essa parte de interação, assim, entre equipes, assim, é o que eu mais amo no meu trabalho, assim, de poder ter esse contato, né, com as Entendi. pessoas, de resolver os BO mesmo, como eu falo, assim. O que eu mais amo no meu trabalho mesmo é resolver os BO, entendeu. E daí o Enquanto Scrum todo mundo tá Master fugindo, você tá procurando. eu tô procurando, entendeu. E por isso que eu te disse, assim, o Scrum Master teve um momento aqui, né, do podcast que eu falei, eu digo o pessoal às vezes fica meio assim: "Não, sai daqui, né, tipo, deixa que isso eu vou resolver". E daí, todo o início que eu entro nas empresas, eu digo: "Gente, me passem os problemas, eu adoro resolver BO", entendeu. Do tipo: "Ah, vou indo atrás, eu vou não sei com quem é, ah, vou falar com fulano, não, é com ciclano, tá, então eu falo com ciclano". Adoro essa parte, entendeu. Porque eu vou interagindo, vou fazendo esse networking, Entendi. assim, então eu vou indo, né, trilhando meus caminhos, assim, então eu gosto, assim, gosto mesmo de resolver BO. É bem isso, bem doido, mas é isso. Ah, legal, legal. É, né, muita gente que gosta disso, eu É, não. não, eu gosto, eu gosto. Eu acho que E fa muito porque tem essa parte da interação, assim, com as pessoas, e por conhecer, né. Eu até um adendo agora, lembrei de outra coisa, assim, por ir conhecendo muito de negócio, né, eu gosto trabalhei muito tempo numa empresa de varejo, trabalhei muito tempo em empresa industrial, então, assim, eu gosto dessa parte de processos e tudo mais, então tudo isso que vai adquirindo conhecimento, né, querendo ou não, quando a gente vai resolvendo os BO, tu vai aprendendo um vai pouquinho de aprendendo, você cada aprende coisa. mais. É, Aprende mais e eu gosto dessa parte de visão sistêmica, eu gosto de entender as coisas de ponta a ponta, assim, né, desde lá de quando fabrica, do fornecedor, não sei o quê, até o cliente final, né, tudo mais. Então eu gosto de ver essa parte de ponta a ponta, assim. Então resolver BO para mim acho que resume tudo, porque ele me te possibilita coloca a nessas participar posições de de várias entender, essas né. posições, assim. Entendi, Então acho faz que é sentido. isto. É. Legal. Agora fazendo um, né, um antagonismo a essa Hã. pergunta, o que você mais odeia no seu trabalho? Na lata, assim. E fale só o que você quiser. Na lata. Essa Bom, pergunta eu às vezes falei, pode ser né, eu complicada. eu eu priorizo a transparência, né, e a sinceridade também, gente, então, assim, não posso, né, deixar mas já até comentei ao longo do podcast, não é nada Sim, surpresa, assim, comentou, é. mas o que eu odeio no meu trabalho e em qualquer ambiente profissional, eu acho que primeiro é a departamentalização das empresas, tá. E assim: "Ah, não pode ter departamento?" Não, não é isso. Só que assim, o fato das pessoas trabalharem só pela sua área, isso me incomoda. Nossa. Entendi. "Ah, mas eu sou do comercial. Ah, porque" ou para um chefe em específico, né, isso também me incomoda muito. Tipo, eu não trabalho para ninguém, não trabalho para o meu gerente, não trabalho para o meu Trabalha diretor, para a eu empresa, trabalho marca, para a empresa. Se o produto, se o fulano sair, se o ciclano sair, beleza, entendeu? Eu já passei por muitas mudanças de gestores, inclusive, em várias empresas, né, e em uma até tive vários gestores ao longo da minha jornada ali, e continuei trabalhando para a empresa, e eu aprendi muito isso, assim, a gente tem que fazer aquilo que faz sentido para a empresa, né. Então eu aprendi, acho que odiar é uma palavra meio forte, assim, o ódio hoje em dia eu tento evitar aí do meu dia a dia, porque acho meio forte, mas é uma coisa assim, se eu pudesse mudar, né, uhum, de já chegar mudando, assim, acho que as pessoas deveriam muito mudar esse chip, assim, de ninguém trabalha para um gerente, ninguém trabalha para um chefe, ninguém trabalha para uma área, né. Você trabalha para a empresa, então assim, essa parte de departamentalização e de hierarquia cultural, assim mesmo. Acho que não tem problema ter a hierarquia por uma questão organizacional mesmo, né, que é o o que não próprio pode nome. acontecer é o impedimento da própria evolução da empresa, né. Exato. E de não se ajudar, né. Muitas Uhum, vezes eu trabalhei na parte de supply, né, e a gente tem o eterna rixa aí entre logística e comercial, por exemplo. Até a gente quebrar esse paradigma, assim, foi uma luta, né, e nunca quebra 100%, mas conforme as pessoas vão entendendo que muitas vezes
O comercial tem que abrir mão de uma coisa, porque vai fazer mais sentido para a logística e vai ser muito melhor para a empresa. E vice-versa, às vezes a logística tem que penar em mais alguma coisa operacional e tudo mais, porque vai fazer mais sentido para o comercial e o benefício para a Sim. empresa num total vai ser muito maior, né? Então as pessoas se apegam muito à meta do departamento, à meta da área, à meta do não sei o quê, ou ao gerente pediu, ao fulano. Gente, o que, que faz melhor para a empresa? A gente atende o usuário lá na ponta, entendeu? O que, que vai fazer melhor para a empresa lá no final? Se o usuário gostar, a empresa vende mais, qualquer empresa vende mais, a imagem da empresa fica melhor e os resultados são muito melhores e sai todo mundo feliz. Mas as pessoas se apegam muito a isso, assim, então isso é qualquer empresa que eu passei, assim, sempre foi o que mais me incomodou, assim, o que eu se for para dizer, assim, o que eu mais odeio no meu trabalho, acho que são essas 2 coisas, assim, essa cultura de ser departamentalizado e essa cultura de ter que trabalhar para um gerente, para uma pessoa, para uma hierarquia, né. Eu acho que as pessoas têm que mudar o chip de o que que faz tu está trabalhando para a empresa, teu contrato, né, Sim. se tu é CLT ou se tu é PJ ou qualquer coisa, teu contrato é com No outro fundo é a mesma, CNPJ, né, exatamente. não é com uma pessoa com um departamento, né. Acho Agora que é falando isso. de PJ e PF, É. nossa última pergunta, ela é de cunho Oh, meu Deus. pessoal, Hã. né. Aonde você Jesus. se enxerga profissionalmente daqui 5 anos? Ah, Thiago, isso é É muito pergunta clássica. isso é muito tradicional, entendeu, Thiago? Pergunta Porque clássica. Eu chamei assim, você alguém, né, numa pergunta clássica. Se a gente quiser moldar a ok. pergunta, É tipo tá livre. aqueles como é que a gente fazia as trilhas de carreira, né, que a gente fazia lá com o plano de ação e tudo mais, né. Ai, ai, vamos lá. Ixi, será que travou pra mim ou foi você que Verdade. travou? Mas se quiser mudar. Ah, voltou, voltou. Voltou, tá, Voltou? Aí, voltou. voltou. Onde eu Mas de enxergo novo, se quiser reconstruir essa pergunta, fica à vontade tá também, tá? bom. Não, vou te dizer assim, eu já fui uma pessoa extremamente, autocrítica em relação a planejamento e cobranças e tudo mais. Hoje, né, neste dia, neste momento, assim, eu tô uma pessoa muito mais, relax, vamos dizer assim, para isso, sabe. Porque eu vi que o planejamento ele tem um lado bom, e eu continuo e daí acho que são coisas diferentes, né, que eu continuo sendo organizada e tudo mais, isso não interfere. Só que eu acho que ele tem um ponto, e eu aprendi muito isso, né, depois de sofrer um pouco, que ele te traz uma frustração, né. Então, É, traz essa uma pergunta expectativa. Aham. esta pergunta eu não vou te dizer assim: "Ah, não tenho objetivos", mas eu mudo algumas coisinhas, assim, eu já não coloco assim: "Não, daqui a 5 anos", né. Eu vou adaptar ela, assim, onde eu me Perfeito, enxergo profissionalmente, né. Não sei se perfeito. é daqui a 5 anos, se é daqui a algum ano, se é daqui a 10 anos, isso só o tempo vai dizer, né, e a evolução. Porque antes eu tinha muito isso, daí quando chegava 5 anos, assim, eu sofria um baque, né, Batia e deu aham. eu tive a crise dos 30, como brincam, assim, eu digo: "Nossa, eu tinha altos planos, meu Deus", quando veio eu digo: "Meu Deus, sou péssima, né, não faço nada certo, tudo que eu planejei nada deu certo", mas são coisas que não Mas estão na todo nossa mundo é mão. assim, né, todo mundo é assim. Exatamente. E tu começa a entender que não tá na nossa mão 100%, né, a gente tem que dar o nosso melhor e ir atrás daquilo que a gente deseja, mas o tempo eu entendi que é algo relativo, é bem relativo, Totalmente, assim. totalmente. Então, assim, onde eu me enxergo profissionalmente, eu te diria assim, hoje eu tô indo muito mais nessa linha de cada vez mais ir para essa parte de interação e de empatia com o próximo, assim, e de profissionalmente. Eu tive gestores muito bons, assim, na minha carreira, né, Uhum. e eu tive alguns, né, alguns e algumas, né, que foram bem importantes, assim, para me dar aquele saculejo, assim mesmo, sacudir, sabe, e me ajudar mesmo no que eu queria, assim. Então eu sempre gostei e acho que é muito nessa trilha que eu quero ir, assim, eu queria muito mais por essa questão de liderança, né. Entendi. Então muito mais para conseguir mudar essa cultura, né, porque como eu falei em um momento, eu vejo que a gente foi muito moldado a um estilo do tipo: "Ah, só obedecer, só receber ordem, só", e eu aprendi, né, por esses Uhum. gestores e gestoras maravilhosas que eu tive, assim, que
a gente pode ser aquilo que a gente quer, né? Todo mundo tem um potencial e às vezes a gente recebe lá as avaliações de desempenho da empresa, né? Às vezes a gente recebe uma avaliação ruim e a gente acha, nossa, eu sou horrível. Não, tu tem um perfil que talvez tu tá na vaga errada, né? Tu tá exercendo a função errada e tu não é horrível, tu pode ser ótima, só que tu tá no lugar errado. Então, eu queria ir muito mais para essa linha, assim, de orientação, sabe, para ajudar pessoas. Entendi. Então eu vejo que eu quero me especializar muito mais, assim, nessa parte de liderança, assim mesmo, não digo uma liderança técnica, mas essa parte de gente, sabe, de Aham, assim. desbravar, de ter a interação, de ir, assim, e até por essa questão ágil, né, eu Uhum, vejo que uma gafe, né, que todo mundo comete aí nas empresas, na minha percepção, né, é que essa questão de ágil vem muito top-down. Geralmente vem top-down, né? E daí eles esquecem da camada top, que a camada top ela precisa mudar a chave antes de qualquer um. Então, assim, sabe, essa parte, assim, de transformação cultural, eu acho que é isso que resume tudo, assim, quero ir muito numa linha de transformação cultural, sabe, de agregar uma questão de transformação cultural para as empresas, de poder, né, ir lá e dar diretrizes motivacionais e explicar e ir ajudando a construir essa transformação cultural, assim. É uma coisa que a gente chega assim, meu Deus, ninguém entende, né, todo mundo fica meio apavorado, mas depois que tu começa a ver o resultado, que tu olha, né, naturalmente as coisas naturalmente tu acontecem, vai uma vez que vendo você cuidou, né, ele vai é, acontecendo. tu vai vendo e eu já vivenciei isso, né, numa empresa que eu vi essa transformação, assim, lógico que não completa, mas eu vi uma coisa assim da empresa estar vestindo a camiseta da empresa, sabe. Uhum. E é muito doido, porque hoje eu já saí dessa empresa e eu continuo com esse senso de dono, assim, em mim, sabe, do tipo: "Não falem dessa empresa que, tipo, eu defendo, não importa onde eu esteja", sabe. Então, essa parte, assim, de senso de dono, eu vejo que é muito uma transformação cultural e aconteceu, assim, né, foi acontecendo, é uma coisa contínua também, né, mas foi acontecendo e eu valorizo muito, eu acho essa parte muito legal, assim, muito bacana, porque quando tu vê o resultado, tu diz: "Nossa, a gente antes só pensava no nosso indicador, né, só pensava na meta da nossa área, não queria nem saber da área do lado". E era todo mundo no mesmo barco, né, tipo, não interessa o lado do barco que tu tá, tá todo se afundar, vai afundar todo mundo. E daí, né, se for começar a afundar um lado, afunda É. tudo. Então, assim, quando tu vê essa mudança, é muito gratificante, assim, então eu me enxergo muito nessa linha, assim, de seguir a parte de transformação cultural e tudo mais, que eu acho que é bem gratificante quando o resultado vem ali. O resultado vai vindo, acho que é bem bacana. Eu não sei se daqui a 5 anos, que daí essa parte, assim, eu já Não, mas tirei das aí, minhas de novo, cobranças, entendeu? perguntas clássicas, né, a gente Exato, pode exato. mudar, Não, não tem perfeito. problema. Agora, para encerrar, né, acabou Hã, aí o quadro, agora é um espaço seu para você falar, sei lá, se tiver alguma iniciativa que você quiser falar, se você quiser que eu coloque algum link aqui no vídeo, né, enfim, ou se você quiser dar dica para quem está começando, não sei, seu espaço, tá. tá. Ah, Então deixa eu essa eu vi, porque eu fiz o tema de casa de assistir os vídeos, exato. daí eu essa mas a do quadro eu não estava preparada não, hein. É, não, essa é nova, essa é nova, essa é nova. Não, mas assim, não sei, assim, né, fazer muito marketing não, né, depois, deixo aqui o link do meu LinkedIn, né, para fazer o máximo de marketing aí que eu consigo, Eu te mas marco lá, pode deixar. isso, me marca ali, acho que é Karine Santos Pinto mesmo a URL, mas na verdade eu vou aproveitar o espaço, né, para agradecer o momento aqui, o podcast, muito bacana teu projeto, né. Ó, já passou de 1 hora, né, Não, eu disse mas assim: "Eu Thiago, tô eu nem nervosa vi. ali", Não, nem quando não nem vê vi. já Quando até a quando a passou. quando a conversa tá boa, a gente nem vê. É, Vai não, mas embora. foi excelente, assim, foi excelente, espero ter contribuído aí com algumas, né, percepções. Acho que dá vários assuntos aí de podcasts para frente, né, a gente ainda tem Bastante. que fazer outros Tem que assuntos, fazer outras, pode ter né. certeza que eu vou te chamar. Mas muito bom aqui, acho que o recadinho é muito mais,
primeiro valorizar, né, acho que a iniciativa do podcast aí é uma inovação e tanto, e principalmente por estar levando, né, vozes para milhares e milhares de pessoas, né, eu acho que, a gente até falou muito, né, da parte do Scrum, de dar a voz para o time e tudo mais, então acho que o podcast é aí um produto magnífico, né, dos últimos tempos, que ele dá voz para várias pessoas e Sim, várias pessoas com acesso a isso, né, porque hoje em dia muita gente, ainda bem, né, já tem acesso à internet, sabemos que ainda tem uma faixa que não, né, mas esperamos ao longo dos anos aí cada vez mais aumentar isso, né, porque querendo sim. ou não é educação e é conhecimento, né, acho que isso é primordial. Então, primeiro agradeço, né, principalmente aí o momento, foi muito bacana ter esse momento aqui. E para quem está ouvindo, né, para quem está assistindo aí, acho que o recadinho é seguir aí principalmente no que gosta, né, no que ama e ser feliz, pelo amor de Deus, né. E gente, por favor, assim, eu fico aberta a qualquer dúvida também, né, o Thiago deixa aí meu LinkedIn, podem me chamar no que eu puder contribuir, mas é principalmente agradecer, Thiago, agradecer e muito bacana aí o podcast. A ideia é ótima. Nós aqui que agradecemos a sua presença, né. E É. evidentemente vão surgir mais convites, porque ficou um monte de limbo que a gente Ficou, precisa né. investigar. É muito assunto, a gente fica e já vai indo nossa, se deixar, a gente fica aí umas 3 horas falando. Fica tranquilo. Se no pós-reunião, né, às vezes a gente já ficava ali quase 1 hora, né, Thiago, podcast ia ser fichinha, né, a gente ia falar 1 Verdade. hora tranquilo. Mas é muito bom ter essa troca, assim, de conhecimento e excelente a plataforma, né, que o momento que tu proporciona para todo mundo ter esse acesso, assim, eu acho como eu falei, né, o podcast eu acho que é um dos produtos E é maravilhosos aí. Hoje importante, em né, as dia, pessoas terem essa visão. É. qualquer escuta, né, no caminho do trabalho, qualquer coisa, põe um podcast, já está absorvendo conhecimento ali, acho sensacional. Muito bom. Karine, muito obrigado, e Eu eu que vou agradeço. soltar a vinheta aqui. Tá bom, muito obrigada. Foi um prazer. Valeu.